Fala aí. Gente, esse vai ser o único vídeo do meu canal, tá? A respeito de debate apologético interno entre católicos e protestantes, etc. Tá bom? Porque eu não quero focar o meu canal em ficar debatendo contra a apologética protestante, né? Porque já tem canais que fazem isso muito bem, certo? O canal do Conde, né, e o canal do Bernardo Custer, né, quando o assunto é debater a apologética protestante, eles já fazem um trabalho muito bem e não falta o que dizer, certo? Eu não tenho para que movimentar o meu canal para isso também. Seria um tempo despendido, perdido, enquanto eu posso estar fazendo introdução à filosofia, introdução ao distributismo, ciência política, econômica, etc., que esses outros canais não tratam tanto, né? Eu só estou fazendo esse vídeo aqui, né, porque tem alguns grandes amigos meus aí de anos, certo? Amigos de família que seguem o meu canal, que foram me alfinetar, né? O Roy Salute aí. Roy, um abração, tá bom? Te amo, irmão. É o seguinte, né? O Roy, nessa Salute, é um amigo meu de família, né, de anos, né? Fomos vizinhos por muito tempo. Né, por muito tempo eu fui criado dentro da casa deles, a mãe deles é pastora agora, se eu não me engano, entendeu? Eles são protestantes, na época, né, eu era protestante também, tá bom? E aí eles viram, né, a gente já debateu um pouco pelo Facebook, eles viram que eu tô com um canal e ele veio, né, alfinetar. Aí ele veio perguntar, né, no meu vídeo sobre a questão do bem não admite graus, mas o mal sim, né, e etc. E eu falei um pouco, né, da diferença de protestantes para católicos, né, que protestantes ele tem aquele pensamento mais de imperativo categórico, né, algo meio kantiano, né, o que é comum de se observar, porque Kant mesmo ele era um pietista, né, uma corrente pós-luterana de pensamento protestante. Então eles têm, né, essa ideia de que ou é mal ou é bom, ou é pecado ou não, e etc. Né, um binarismo bem radical. E eu falei que para a Igreja Católica não é isso. E o Roy ele veio e perguntou: mas onde é que esse conceito, né, de que o mal admite graus está na Bíblia, né? Quer dizer, ele veio, né, colocar a sola escritura em debate, né? Enfim, o canal não é para apologética, entendeu? É claro, eu falo sempre, tudo que eu falo aqui em questão de teologia, em teologia moral e etc., parte do pressuposto que é para católicos, certo? Então eu tenho um interesse maior, né, em corrigir erros dentro do catolicismo, em garantir que católicos sejam verdadeiramente católicos, né, do que tentar fazer conversão de não católicos, né, ao catolicismo e etc. Por quê? Porque eu acho que, é claro que, né, a conversão, né, é muito importante. Todos nós, né, todo cristão, né, ele deve ser movimentado teleologicamente a converter os povos ao cristianismo. E todo protestante, evidentemente, ele deve ser movimentado a converter os povos ao protestantismo, e assim como o catolicismo tem que tentar movimentar os povos a se converterem ao catolicismo, certo? Mas eu acho que Deus dá a cada um uma vocação, entendeu? E eu acho que hoje, né, nós temos um problema dentro do catolicismo muito grande, que são católicos que não são católicos, né? Então são dois problemas aí, entendeu? Tanto temos que converter não católicos ao catolicismo, quanto temos que converter os já católicos ao catolicismo de fato, entendeu? Nós temos, né, dentro do catolicismo muita gente que está desvirtuando o catolicismo, e não adianta a gente querer ficar convertendo, né, se a gente trouxer um volume de gente muito grande para o catolicismo, mas for um catolicismo frágil, né, que vai se diluindo e etc. Então, né, aqueles que têm a vocação de catequizar, de converter, etc., que convertam. Né, eu não acho que essa é a minha vocação, né, eu acho que eu faço um trabalho melhor, né, numa apologética interna católica, e é por isso que eu não tenho interesse em ficar debatendo, né, católico contra protestantes, etc. Mas, né, só em questão, né, dessa questão da sola escritura, né,
E assim, apesar de eu ter citado, né, você, Royal, não é assim um vídeo, né, em resposta a você, né? É porque você fez um comentário que realmente é pertinente e é comum, né, ao pensamento protestante. Então qualquer protestante pode objetar qualquer dos meus vídeos com essa questão de sola escritura. Então eu vou só falar, né, para vocês, né, o que a gente pensa de sola escritura, né? O primeiro ponto, tipo assim, vocês, né, vocês falam que a gente só pode, né, produzir teologia com o que tem na Bíblia. Mas, primeiro, me mostra na Bíblia aonde diz que só pode usar a Bíblia. Entendeu? Não existe, não tem lá na Bíblia, né, um dogma, alguma coisa que diga, ó, só podes usar a Bíblia, né? Porque o conceito de Bíblia, né, primeiro que ele é meio abstrato, entendeu? Tipo, Jesus não criou a Bíblia, né? Não foi o próprio Jesus que deu a Bíblia encadernada, pronta, né, e falou, ó, siga isso aqui. Certo? A cronologia dos fatos é, nós tínhamos Jesus, nós tínhamos os seus apóstolos, certo? Os seus apóstolos é que foram relatando o que viveram com Jesus, o que experienciaram, né, de Jesus, o que aprenderam com Jesus, etc. Eram vários relatos, né? Jesus deu a um deles, né, uma certa autoridade para passar à frente tudo que havia ensinado. Então Jesus, né, não confiou a sua palavra à Bíblia. Jesus confiou a sua palavra a uma pessoa humana. Jesus confiou, né, a sua palavra a Pedro, né? Então ele deu a Pedro e falou, ó, sobre ti será edificada a minha igreja, e tudo que ligares, né, na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então a primeira autoridade não foi a Bíblia, a primeira autoridade foi uma pessoa. Certo? Como, né, se você criar uma doutrina e etc, e você não deixar nada escrito, né, você só deixar uma tradição oral e uma tradição de costume, você vai nomear algum de seus pupilos, né, a ser o próximo mestre, beleza? Então ele deu autoridade a uma pessoa e depois disso é que todo, né, se formalizou o que seria a igreja, certo? E essa igreja, ela foi aos poucos juntando, certo, os textos, né, e fazendo exegética, hermenêutica, ver, né, o que tinha em comum entre os textos, ver o que não tinha, né, vendo quais textos que eram que não faziam muito sentido, certo? Para poder tirar o que se chamou de apócrifos, etc. Então eles decidiram, olha só, isso aqui, né, condensa, né, mais ou menos o que é a doutrina de Cristo. Então eles condensaram aquilo ali e isso foi chamado de Bíblia, certo? Só que a gente não pode considerar que o que tem na Bíblia é tudo o necessário, certo? É o contrário, na verdade a gente considera que o que tem na Bíblia, ela é o mínimo necessário, né, para garantir que não vai ter uma distorção de doutrina, né? Só que, qual é a questão? Tipo assim, não é que o que tem na Bíblia não serve, não, mas é que, tipo assim, se você falar algo que não tenha na Bíblia, né, se existir uma doutrina, né, ou um costume que seja, meu Deus, esqueci o nome, caramba, uma doutrina oral, entendeu? Uma tradição religiosa, uma liturgia que não tenha na Bíblia. Você vai fazer, né, uma exegética, uma análise dialética entre essa doutrina e a Bíblia, e se isso contradizer, né, alguma coisa que é fundamentada na Bíblia, então você pode dizer que isso não serve, entendeu? Agora, não é porque não tem na Bíblia que não sirva. Algo pode não ter na Bíblia. Aí você analisa a Bíblia e tá, isso aqui não é citado diretamente na Bíblia, mas isso aqui também não contradiz, né, nada o que esteja fundamentado de forma objetiva na Bíblia. Então, até então não tem nenhum problema, entendeu? Então essa é a questão. A Bíblia, ela é um mínimo necessário para você ter uma base de critério para você analisar todas as outras coisas se são contraditórias ou não aos seus princípios. Mas não quer dizer que só sirva aquilo que é objetivamente citado diretamente na Bíblia. Certo? A Bíblia, ela não serve para restringir e limitar as tradições orais.
Porque a Bíblia ela é posterior às tradições orais. Você tem primeiro as tradições orais e da tradição oral, né, dos apóstolos e de Cristo, né, e a autoridade que primeiro vem dos apóstolos e não da Bíblia é que se deriva a Bíblia, entendeu? Então a Bíblia ela é derivada, entendeu? A Bíblia ela se deriva da igreja. Não a igreja que se deriva da Bíblia, entendeu? Então é por isso que a gente não considera essa questão de sola escritura, simplesmente porque a igreja é a tradição oral, ela é anterior à própria tradição escrita, beleza? Falar, por exemplo, vamos supor que eu crio uma doutrina e chamo 10 pessoas para me seguirem, mas eu não deixo nada escrito, né? Essas 10 pessoas, elas não leem mente. Tudo bem que eu ensinei muitas coisas a elas, mas é muito provável que exista alguma outra coisa que eu considerava que talvez eu não tenha passado para elas, entendeu? Ninguém consegue passar 100%, né, do que pensa, 100% do que acredita, né? Então eu ensino ali um costume, eu ensino uma tradição, né, e etc. E no leito de minha morte eu chego para uma pessoa e falo, olha só, você foi o meu melhor discípulo, você foi o que melhor entendeu o meu pensamento, então eu confio plenamente em você para você, né, dar sequência aí aos meus ensinamentos. Né? Aí eu dou a sequência aos meus ensinamentos, essas pessoas futuramente, né, compilam um mínimo no livro para garantir que as futuras gerações não vão se distanciar muito do que eu ensinei. Certo? Aí depois de 4, 5, 6 gerações, um grupo de pessoas pega esse livro, né, e começa a falar, olha só, o que não tem nesse livro está errado, o que não tem nesse livro não pode ser feito, né, e etc. Né, e discordando, né, quer dizer, usando o livro criado com um compilado de escritos da igreja primitiva para tentar dizer o que estava certo ou errado na igreja primitiva, entendeu? Então, tipo assim, eles tentam usar o livro de autores para dizer o que tais autores, né, em tradição oral, ensinaram de certo ou de errado. Isso é um absurdo, beleza? Então, assim, não vou prosseguir muito em debate, né, só para vocês entenderem, né, esse modus, né, protestante de falar, mas tem na Bíblia e tal, de sola escritura, não cola para um debate contra o catolicismo, né, porque o catolicismo ele não é fundamentado em sola escritura. A gente tem tradição oral e escrita. É claro que quando eu falo que a gente não é baseado em sola escritura, não significa que a gente então dá aval para criar qualquer coisa que seja contraditória à Bíblia, como se a gente não gostasse da Bíblia, etc. Não, certo? A Bíblia ela é importantíssima, só que existe a Bíblia e a tradição oral. A tradição oral são tradições, né, são liturgias que estão para além da Bíblia, certo? Não são citadas na Bíblia, elas foram passadas oralmente de geração em geração, né? Mas que, né, elas se fundamentam principalmente porque, apesar de não estarem na Bíblia, elas não contradizem a Bíblia, entendeu? É claro que, né, falar que a gente não usa sola escritura, né? Por exemplo, eu não posso chegar e falar, olha só, eu vou criar aqui uma tradição, uma igreja que acredite em reencarnacionismo, entendeu? Porque aí daí que a Bíblia não diz que pode ter reencarnacionismo. Eu acredito em reencarnacionismo, né? Isso é além da Bíblia, etc. Mas, né, ou eu acredito, né, em falar com os mortos e tudo mais. Mas na Bíblia diz lá que não pode falar, né, com os mortos, né? Que quando as pessoas, né, morrem, né, existe céu e inferno, então não existe, né, vida após morte, etc. Então a Bíblia ela é um mínimo, né, de régua objetiva para se conseguir colocar quais tradições que estão para além dela que contradizem ela ou não, né? Mas não significa que toda tradição, né, só pode ser tradição o que é citado objetivamente nela. Então, basicamente, o pensamento católico é esse. Eu espero que tenham entendido,
né? E eu não vou ficar movimentando, né, o meu canal contra protestante, não vou ficar fazendo essa apologética, tá bom? Eu acho mais importante a gente se unir nesse momento para atacar o feminismo, o relativismo, o ateísmo, né, o comunismo e etc, do que a gente ficar nessa picuinha, né, entre nós e ponto final, tá bom? É óbvio que eu, enquanto católicos, eu iria adorar que vocês se convertessem, né, que os meus argumentos um dia convencessem vocês, e vocês se convertessem, etc. Mas é óbvio que eu também sei que da perspectiva de vocês é o mesmo, que vocês iriam adorar que eu me convencesse por vocês e que eu virasse protestante, certo? Então, né, em última análise, né, é isso, tá? E eu não quero perder o meu tempo nessa briga contra protestantes não, tá bom? Então um abraço e salve Cristo Rei.